eu estou feliz porque você está aqui nessa noite. E eu creio que o meu Jesus, ele vai te abençoar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você que trouxe sua Bíblia nessa noite, abrisse comigo lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 10. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Espera todo mundo ali, amém? Fala para o Senhor assim, 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os seus profetas da espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Amém? Feche seus olhos no nome de Jesus. Quero que você coloque a sua mão em direção ao seu coração nessa noite. Amém? Porque é do nosso coração que procede a fonte da vida. Amém? Quero que você coloque a mão sobre ele no nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, nós estamos aqui nessa noite diante do Senhor, diante da sua presença. Deus, eu apresento a tua igreja nessa noite diante da tua face. Deus, eu não conheço as necessidades dessa igreja, ó Pai. Eu não sei quais são os desejos dos corações, ó Pai. Mas eu creio no Jesus que sabe de todas as coisas, um Jesus poderoso, um Jesus que opera, um Jesus que vai aonde o homem não pode ir. Por isso, nessa noite, Senhor Jesus, eu te convido nesse lugar. Transforma cada coração, transforma cada vida. E eu me levanto agora contra todo o desânimo dessa igreja. Eu me levanto contra toda a tristeza nessa igreja. Todo espírito do mal agora, eu mando que caia por terra no nome santo de Jesus. Aqui não há espaço para tristeza, aqui não há espaço para angústia, aqui não há espaço para desânimo. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir nessa noite, Deus, derrama o teu Espírito Santo aqui nesse lugar, e que possamos sair daqui transformados pela glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amém? Você pode se sentar no seu lugar no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero compartilhar com os irmãos essa palavra que Deus me deu. Eu gostaria que você ficasse bastante atento, porque eu creio que Deus vai falar com você através do seu palavra. Amém? Porque eu estava sentado na minha casa e lembrando pelo tempo de quando eu me converti, né, quando eu aceitei Jesus. E eu estava lembrando, nossa, até um pouco engraçado. Né? O meu primeiro caso na igreja foi de diaconismo, a pastora nem se lembra. E eu era posto de vez que eu sou hoje, né? Tinha, né, corpinho aqui. E eu lembro que a roupa era uma saia preta, que ia para baixo do joelho, a blusa quase não calçava a saia. Ficava só um pedacinho assim, aparecendo na saia. A blusa, mais ou menos uns 3 botões desse, talvez a roupa era linda. Você vai imaginando tanto que a roupa era bonita. E eu jovem, tinha o quê? 14 anos. E eu me lembro que eu saí da minha casa com aquela roupa, desfilando, né, achando que eu estava com a roupa mais bonita do mundo, a roupa mais linda. E eu me lembro que uma vez nós fizemos um evento, a igreja da Santa Catarina fez um evento no centro da cidade. No centro da cidade. E era para ir todas as minhas famílias, a gente ia fazer o sermão da montanha, né, o tudo dos lares, todos os carros, todos que trabalhavam, era uma família mais nova, 14 anos. E eu fui naquela roupa, eu travessei daquela roupa linda. Eu imagino o povo olhando, rolando no chão de mim, e eu achei que eu estava passando aquela roupa. Eu achei que estava legal daquela roupa. E quando eu cheguei lá, eu estavam lembrando
social da igreja. Essa roupa ainda existe, mas eu estava com aquela roupa de diácono de muitos anos atrás, acho que eu estava bastante. Aí eu cheguei lá, todo mundo do país, né, com um uniforme bonitinho, eu achando que, conclusão, aí uma falou assim, eu tenho duas camisas, né, de calor. Qual que acha que ela me deu? Uma de frio ou de calor? Qual que acha que ela me deu? A de frio. Tinha que dobrar a blusa, aquele negócio grandão pra mim. E eu estava lembrando que eu dando risada na minha casa. Eu lembrando dando risada, eu falei, nossa, que mico que eu pagava. Que mico que eu pagava. E Deus foi me deu essa palavra. É que quando a gente aceita Jesus, não faz o que eu falo assim, olha, pula, você fala assim, fica altura. Você não tem preguiça de nada. Se você tiver que dormir na igreja, você dorme. Se você tiver que limpar a igreja, você limpa. Eu tinha a chave, né, da minha igreja, mesmo não sendo pastor. Eu ia na minha igreja todo dia para ver se as coisas estavam no lugar. Todo dia eu saía da escola, em vez de ir para casa, eu ficava na minha igreja. Limpava a igreja sozinha, não reclamava de nada, e eu quase fui menos na minha igreja. Hoje vai 5 pessoas para limpar a igreja reclamando. Está com dor nas costas, dor na cabeça, dor não sei na onde, que tem isso para fazer. E eu lembro que eu ficava limpava a igreja sozinha. Não estava nem aí, ficava o dia todo lá limpando a igreja. Culto, mesmo que tivesse culto à noite, a igreja era aberta, eu estava lá, abri a igreja. Por incrível que pareça, sempre eles ficavam com pessoa lá para a gente poder orar, expulsar demônio. Eu lembro que eu amava expulsar demônio até hoje, mas era forte. Né? Pastor Sentinel, eventos na escola, juntava as meninas da igreja, a gente dançava na escola, pregava. Eu fui proibida de orar na escola. Eu orava lá, eu vou cair demoniada, porque eu essa coisa na sua cabeça, está proibida de orar na escola. Então, assim, era coisa de louco. E eu não estava nem aí com o cara falando de mim, que ele não estava, que as pessoas pensavam, que deixavam de pensar. E eu fui analisar a minha vida, e fui analisar as pessoas dentro da igreja. Fui analisar as pessoas dentro da igreja. Hoje tem desculpa para tudo. Né? Hoje eu estou cansada, não quero ir na igreja, hoje eu não quero ir na igreja. Você fala com os jovens, pegar, foi na igreja, estão ofendendo os jovens. Pegar de velho, pastor, você está doido? Você está doido? Eu pegar com essa roupa, linda, maravilhosa, que, nossa, melhor que eu já tive cuidado, pastor. Cada vez ela vai piorando mais. E se você começa a ir na igreja, o jovem te bateu hoje. Eu pegar, mas nunca na minha vida. Todo mundo na minha época queria ser pastor. Se eu levantar a mão, eu nem sei, eu pensava que eu não queria ser pergunta aqui. Quantas pessoas querem ser pastores? Quantas pessoas? Estou vendo todo mundo ouvindo aí? Quantas pessoas querem ser pastores? Ah, tá doida? Eu sofri com o ministério, eu passei na necessidade, isso é interessante. Você passou isso, né? Você apanhar, e tá bom. Na minha época, todo mundo queria ser pastor. Né? Todo mundo queria ser pastora. Todo mundo queria pregar, todo mundo queria falar da amor de Deus, todo mundo queria trabalhar. E eu analisando minha vida, eu falei assim, será que eu mudei muita coisa? Será que eu mudei? Será que se Deus me mandasse para ir para qualquer lugar, queria ser missionário, onde que Deus me mandasse, eu queria ir de qualquer forma. Aí, as pessoas falam que isso é infantilidade. Você era muito nova, muito menina, não tinha responsabilidade. Aí hoje a gente já tem grandes responsabilidades dentro de casa. Eu tenho família para poder cuidar. Hoje é mais difícil enviar Deus, não tem nada disso. Nada disso. Como que quando nós aceitamos Jesus, nós não temos essa dificuldade? Por que hoje a gente tem essa dificuldade? Por que hoje a gente tem essas coisas mudadas na nossa vida? E às vezes, a gente fica difícil que pregar para o mundo. Né? Tem um monte de gente perecendo, um monte de gente aqui fora. Só que nós estamos perdendo a nossa salvação dentro da igreja. Quantas pessoas estão mortas dentro da igreja? Quantas pessoas têm perdido, igual aquela mulher, que ela fala que perdeu a dracma dela dentro da casa dela. Uma dracma naquela época, mas valia mais que eu tinha dado de hoje. A minha coisa desesperada. Sabe aquela coisa desesperada? Porque naquela dracma vinha um rosto de César, do rei dela. Ela falou que não era uma moeda qualquer, era algo do rico dela. Então, quando você perde alguma coisa dentro da casa de Deus, você está perdendo algo do reino de Deus. É algo do reino de Deus. Vai que a vontade que você tinha de adorar
em terra pequena, vai perdendo aos poucos a vontade de adorar, aos poucos a vontade de falar da mão de Deus. Vai perdendo aos poucos a vontade de vir para a casa de Deus. São 3 cultos. Tem crente que faz escala de culto. Se eu estou no dia, eu não estou no outro. Pastor, tem que estar. Não tem? Fala a verdade. Na igreja é por quarta e sexta. Quem vai na quarta não vai na sexta. Tem que estar brigando. Faz escala. Vamos ter obrigação em a casa de Deus. Está perdendo. A Bíblia fala que a mulher ficou desesperada quando ela perdeu o sangue que ela sabia. Que o bolso que ela perdeu, ela poderia perder 2, poderia perder 3. E ela estava perdendo a história, perdendo a casa dela. E a gente perdendo o abusinho da casa de Deus. Eu não sei de que forma você se encontra nessa noite. Mas Deus, Ele deu essa palavra, eu gostaria de, do início ao fim, você refletir sobre a sua vida. Como está a sua vida? Como você está como cristão perante a Deus? Mas Deus fala sobre um homem chamado Elias. Todo mundo é muito profeta. Sabe quando você faz chover? Né? Cantoras de igreja, em parte da conta, não está jogando muito bem até mesmo. Vocês deveriam fazer o louvor. Que é o mundo que faz chover, que tem. Todo mundo conhece o profeta Elias. Né? Você viu a nuvem calmando a mão de um homem, né? O profeta Elias. E é um dos profetas que eu mais utilizei, portanto, até como pensamento falo sobre ele. E a palavra de Deus fala sobre Elias, ele chegou ali no capítulo 17 de 1 Reis. Ele caiu de paraquedas. Né, na palavra de Deus. O homem caiu de paraquedas. Se você perguntar ali, procurar na Bíblia quem foi a mãe, quem foi o pai de Deus, você não vai achar. Não tem genealogia de Elias, não fala sobre a Bíblia não fala quem eram os pais, o que Elias fazia, o que Elias deixava de fazer. O homem ele chega no capítulo 17, ele olha para cima e fala assim, olha, sobre a minha palavra, segundo a minha palavra, não vai chover nada. Olha a autoridade desse homem. Ele olha para o céu e fala, segundo a minha palavra, não cai nenhuma gota de água na terra. Não cai nenhuma gota de água na terra. O homem já chega profetizando, ele quer saber se tem crente ali, se não tinha, se tinha gente que acreditava ou deixava de acreditar. Ele chega profetizando e pronto. E a palavra de Deus fala o que acontece. Não cai água na terra. Elias ele chega perto de uma viúva e fala assim com ela, olha, fica água. A viúva vai lá buscar água para ele, dá água para ele. Ele fala assim, agora você vai fazer o seguinte, vai fazer um pão com bolo para mim. Ela fala assim, você tem um pouquinho de farinha. E se eu fizer esse bolo para você, eu e meu irmão vamos morrer, irmão. Nós só vamos comer esse bolo, nós estamos esperando na mão. Aquele homem dá ponto dele de profeta para aquela mulher e fala assim, olha, se você fizer esse bolo, se você fizer o que eu estou te mandando, não vai faltar farinha na sua panela e nem azeite no seu cozinho. O homem tinha autoridade para poder profetizar. Esse mesmo homem, ele olha para o céu e ele fala assim com o povo que estava junto com ele, fala assim, olha, você vai subir no monte e você vai me falar que tem sinal de chuva. O menino ele sobe lá naquele monte e ele desce para ele fazer isso. Não vai chover. O céu está estrelado, as nuvens estão todas no céu, e você vai ali, não vai chover. Ele falou, você vai subir lá de novo e você vai descer. Esse menino ele subiu por 7 vezes, as 7 vezes ele chega lá e fala assim, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. E ele fala assim, olha, esse é o sinal que te obedece na terra. Esse é o sinal que te obedece na terra. O cara tinha ou não tinha autoridade dele? Era profeta ou não era? Elias ele aparece no tempo onde ninguém profetizava. Todas as pessoas que se levantavam profetizando eram mortas. A palavra de Deus fala que o rei daquela época era Acabe. Mas quem direcionava tudo era a mulher de Jezabel. Já viu mulher do rei qualquer negócio? Já viu o que é você colocar a mulher e a autoridade da mulher? Mulher manda mais que tudo nesse mundo. Jezabel é mais ou menos desse jeito. Acabe era o rei, mas quem mandava Jezabel? Sabe o que ela fez? Ele ordenou que matasse todos os profetas de Deus no mundo. Vai matar todos, não vai precisar nenhum na terra. Eu não quero nenhum profeta na terra. Mas Deus não tinha um bordão. E esse bordão chamado Obadias, a palavra de Deus fala que começou a cavar buraco na terra
mandou matar o cego. Elias não teve medo disso. E Elias faz um desafio aos profetas de Baal. Chamou os 450 profetas e falou: olha, eu vou fazer 2 altares aqui. Vocês vão clamar o profeta de vocês, o Deus de Baal, e eu vou clamar o meu Deus. O Deus que respondeu com fogo, esse é o vencedor. 450 profetas de Baal ali diante daquele sacrifício. A Bíblia diz que eles falaram dia e noite. Baal não respondeu. Sabe o que Elias fez? Elias voltava a desafiar. Elias foi lá, jogou água madeirada ali no altar dele, desafiando. Mostrando que o Deus dele é Deus de coisa grande, que Deus trabalha na dificuldade, ele joga a água ali para dificultar, pegar fogo. E a Bíblia fala que quando ele clamou o Deus de Israel, Deus respondeu com fogo. E Elias está como homens que ele mata 450 profetas de Baal. Não fica um na terra. Não fica um. Jezabel, quando sabe dessa notícia, fica sabendo dessa notícia, sabe o que ela fala? A força da mesma forma que Elias matou os profetas de Baal, Elias fez conosco. Agora eu te pergunto, você sabe de quantos homens Elias correu? De quantos homens Elias fugiu? Você sabe falar? Vou te responder de nenhum homem. Elias fugiu de um homem. Agora eu te pergunto, onde está aquele profeta que falou que não ia chover e parou de chover? Onde está aquele profeta que falou que não ia faltar farinha e nem um azeite para aquela mulher? Onde está aquele profeta que falou que a chuva ia descer e a chuva desceu? Onde está esse profeta corajoso? Onde estava esse profeta corajoso? Eu estou te perguntando essa noite, aonde estão os profetas de Deus corajosos? Tem profeta de Deus aqui nessa noite? Tem profeta de Deus aqui nessa noite? Eu te pergunto, por que você está fugindo de um probleminha desse tamanho? Antigamente, poderia vir todos os problemas, mas não passo por essa luta aqui, por essa prova, por glória a Deus. Isso aqui não me impede de amar de Deus, isso aqui não me impede de adorar. Elias, quando viu que tinha um silêncio na terra, todos os profetas foram mortos. Não houve mais nenhuma adoração na terra e tomou ficar pula. Não sei se tem que guardar que vou correr. Fugiu. Ninguém mandou ele ir para o deserto. O próprio Elias procurou o deserto aos seus pés. E sabe o que ele fez? Ele fez como muitos crentes têm feito. Deitou debaixo de uma árvore e falou: Deus, eu quero morrer. Tem um monte de crente falando isso com Deus. Tem um problema, o Senhor me leva. Deus, eu quero morrer, eu estou pensando mais nessa vida. Eu estou pensando mais nos problemas da minha casa. Eu estou pensando mais nessas dificuldades. Um monte de crente faz isso. Elias pensou de largar com o Senhor, eu quero morrer. Porque eu não aguento mais a situação que eu estou vivendo. Sabe qual foi o maior defeito de Elias? Os dois maiores que pesaram na vida dele? O primeiro, que antes dele ir para o deserto, ele dispensou o outro que estava com ele. Elias, ele achou que poderia vencer aquela batalha sozinho. Tem gente que acha que pode guerrear, que pode vencer todas as dificuldades sozinho. E fala, eu com toda a certeza do mundo, sozinho você não faz nem a vida que a gente precisa. Sozinho você não vai nem conseguir. Você precisa, primeiro, da ajuda de Deus para continuar essa luta que você está vivenciando. E, segundo lugar, você precisa de uma cobertura espiritual. Sabe de onde vem essa cobertura espiritual? Vem da sua pastora. Vem da sua pastora. O segredo de você continuar e de você vencer é você não dispensar a ajuda de Deus e nem a ajuda espiritual que Deus tem colocado sobre a sua vida. Tem gente que acha que é bom o suficiente, consegue vencer todos os problemas sozinho. Isso você vai dar para o curso desse dado. A primeira crise de reflexão de Elias foi essa. Ele dispensou outros, olha, daqui eu continuo sozinho. Primeira crise dele. Olha, Deus fala que ele deitou, pediu a morte e dormiu. Elias estava dormindo e eu guardei algo assim, dentro do meu coração. Mas Deus fala que aquilo está ligado na terra.
Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. A palavra de Deus fala que Jacó deitou e ele teve um sono. E ele viu uma escada, ele começava na terra e terminava no céu. A nossa aliança não começa no céu e termina na terra. A aliança que nós temos com Deus começa na terra e termina no céu. Deus tinha uma aliança com o ministério de Elias, como Deus tem uma aliança com o ministério de sua vida. Deus fez uma aliança entre você e ele, e essa aliança começa no céu. Elias estava deitado, pediu pela morte. Eu imagino que lá no céu Deus falou: olha, a minha aliança não é aliança de morte. A minha aliança é aliança de vida. Mas Deus fala que o Senhor ele mandou um anjo naquele momento, Elias achando que ia morrer, que era o fim dele. Já tinha acabado. Mas Deus fala que o anjo veio e falou: Elias, agora imagina comigo o desespero dele. Elias estava sendo procurado pelo Senhor. Eu imagino que quando aquele anjo falou para ele, eu estou perdido, já me acharam aqui. Já me acharam nesse deserto. E agora Deus fala que quando Elias olhou para o lado, tinha pão e água. Sabe o que é isso? É o sustento de Deus na vida de Elias. Deus, ele nos dá um sustento. E o sustento de Deus não é algo natural, não é algo sobrenatural. É algo que nos faz caminhar todos os dias. Sabe o que você tiver que você ainda tem sustento de Deus na sua vida? Sabe agora, eu não estou dando conta mais. Eu vou entregar os pontos. Aí o Senhor vem e dá o alimento espiritual dele. O Senhor lhe dá o alimento espiritual para as nossas vidas. A palavra de Deus fala que ele comeu daquele pão e tomou daquele água e comeu de novo. Não foi o suficiente para ele caminhar. Deus, ele manda mais pão, Deus, ele manda mais água. Sabe o que quer dizer? Que Deus nos alimenta quantas vezes for necessário. Deus, ele não desiste de mim, Deus, ele não desiste de você. Quantas vezes for necessário, Deus vai mandar o anjo dele trazer o alimento celestial para as nossas vidas, quantas vezes for necessário. Se for necessário mais uma vez, Deus vai trazer um sustento espiritual sobre a sua vida. Se for necessário 2 vezes, Deus vai trazer um sustento. Quantas vezes for necessário? As pessoas podem insistir de nós, mas Deus jamais desiste das nossas vidas. Elias comeu, e agora Deus fala que Elias ele caminhou 40 dias e 40 noites sobre o sustento de Deus. E Elias caminhando, e agora Deus fala que ele viu uma caverna. Na hora que ele viu essa caverna, ele escolheu para dentro dela. Escolheu dessa caverna. Deus não levantou homens e mulheres para se esconder. Deus ele não te chamou para você ficar escondido dentro dessa igreja. Deus ele não te chamou para você ficar escondido dentro da sua casa. Deus ele tem algo para as nossas vidas. Deus tem reservado algo para as nossas vidas. Pastora, vai ser difícil demais, eu não vou conseguir caminhar mais. Está pesado demais para a minha vida, está difícil demais. Deus ele não te chamou para ser escondido dentro da caverna. Deus ele vem dentro da caverna, ele está fora, ninguém está me vendo. A palavra de Deus somente fala que não há quem possa estar tão longe que não possa servir a Deus. Em qualquer lugar que você esteja, os olhos de Deus. Ele está procurando escondido, ninguém está me vendo, ninguém sabe que eu estou aqui. Naquela angústia, naquela tentação, não tem mais louvor na terra, ninguém mais adora a Deus, eu sou o único profeta, o único. O segundo erro de Elias, que ele achou que ele era bom o suficiente, bom bastante. E se ele não fizesse, não tinha mais ninguém que fizesse. Eu trago uma resposta de Deus para a sua vida nessa noite. Se você não fizer nada por essa igreja, Deus vai levantar pessoas que vão fazer. Deus vai levantar pessoas que vão fazer. Só que isso não vai ser cobrado. Isso vai ser cobrado. Eu estava falando com a pastora, eu falei, eu não concordo, você tem que fechar a igreja, se não quer estar, não concordo. Sabe por quê? Porque você não vê fora te fechando. Você não vê a casa fechando, então para ver a casa de Deus fechando. Mas Deus fala que a força do império não vai prevalecer contra a igreja. Eu não concordo com a igreja sem fechar. Eu não concordo. Essa palavra que eu vou trazer para você que nessa noite é algo que Deus colocou no meu coração para motivar você a trabalhar na casa de Deus.
Primeiro, preparando a primeira direção de Deus, segundo, sobre autoridade espiritual. E não achava mais que você o bastante, bom bastante. Se você não fizer nada nessa igreja, tá bom, não existe isso. Não existe. Ou que se você está fazendo, tá bom, eu faço na igreja, tá bom, não. Você tem que suar no mínimo quanto você faz para falar de tá bom. No mínimo quanto você faz. Ah, faça uma coisinha ali, uma coisa, não é o suficiente. Não é bastante. Não é o mínimo que Deus fez para mim. Ah, pastora, não tem obrigado demais. Pastora, não tem rejeitado demais. O profeta Isaías falou que não houve um homem na terra que foi tão humilhado como Jesus. Que foi tão rejeitado como Jesus. Mas o profeta continua falando que pelos santificadores nós somos salvos. O apóstolo Paulo ele faz uma pergunta para a igreja de Cristo. Que coisa você fala da ação de Deus? Será que é perseguição? Será que é angústia? Será que é nudez? Será que é o perigo? O que você pode tirar da presença de Deus? Mas ele fala o seguinte: olha, eu estou certo, bem certo de que nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o convite, nem os anjos, nem os principados, nem qualquer outra criatura pode nos separar da mão de Deus que está em dentro de Deus. Sabe por quê? Porque todas as coisas nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Ele esqueceu. Ele esqueceu do Deus que estava seguindo. Correu para dentro da caverna. E Deus perguntou: o que você está fazendo aí dentro, amigo? O que você está fazendo aí dentro? Elias já começou logo a chorar, estava bem, chorando. Ah, Deus, eu estou conversando com essa vida, eu preciso demais, eu vou abandonar tudo, eu vou chutar o balde, eu não quero mais, eu não quero saber mais. Mas Deus fala que Deus não quis se revelar a Elias falhou. Mas Deus fala que Deus tem resposta, Elias esperando Deus, Elias tem resposta. Que tipo de crente quer ver o negócio assim, tirando de cabeça para baixo. Elias estava lá esperando Deus ver o terremoto. Deus não foi terremoto. Elias estava esperando Deus vir no fogo, né? Deus chegava no fogo, estava orando no fogo. Elias estava esperando quando Deus tinha que vir no fogo, Elias estava esperando Deus chegar lá. Deus falou: eu não falo com ninguém desse cabelo. Eu não falo com pessoas comuns. Eu não falo de quem pode do ministério. Eu não falo de quem pode dar responsabilidade para colocar. Eu não falo com essas pessoas. Eu falo com pessoas corajosas. Eu falo com pessoas corajosas. Você nunca vai ter resposta de Deus na sua vida dentro de cabeça. Você nunca vai ter resposta de Deus fugindo da responsabilidade. Você nunca vai ter relacionamento. Mas eu só que ele saiu de Deus daquela cabeça e veio pensando assim, bem tranquilo. Deus fala assim, bem tranquilo, bem tranquilo. E Deus fala naquele Deus. E ele começa a falar: Senhor, eu estou perdido, eu fui abandonado. Ouve o silêncio que está na terra, não tem ninguém te adorando, eu estou perdido, Deus. Eu estou perdido. Literalmente eu estou morto. Sabe, todos os profetas foram mortos. Meu ministério acabou, minha vida acabou. A minha vida com o Senhor acabou, minha intimidade com o Senhor acabou tudo. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Deus continuou com ele. E mais interessante que ele fala nesse versículo que nós lemos, ele fala que o povo quebrou a aliança que tinha com o Senhor. O povo quebrou a aliança. O povo não quebrou o perigo. Quando você pode da sua responsabilidade, quando você pode do seu ministério, quando você pode do seu chamado, quando você pode aquilo que Deus colocou na sua mão, você está quebrando o seu Deus. Deus não quebra aliança com ninguém, nós quebramos a nossa aliança com Deus. E ele quis apontar os problemas de todo mundo, que o povo quebrou a aliança que tinha com o Senhor. Sabe que tipo de gente que gosta de apontar o defeito dos outros, irmão da igreja? Ele achava mais ou menos essa função, o povo quebrou. Que povo? Sabe, o homem tinha fugido da responsabilidade, o homem estava correndo com a mulher. O homem estava escondido dentro de caverna, tinha aliança com Deus. Ele tinha quebrado aliança com Deus mais tempo. E achou que já estava tudo
O chamado que eu tenho na sua vida está apenas começando. Sabe o que é assim? Ele falou, o que tem, Senhor? Vocês não viram. Vocês não viram aqui. Sabe o que é Israel? O que tem, Senhor? Você que vai fugir o rei de Israel. E eu vou te falar o que você não sabe. Eu guardei 7.000 homens, 7.000 profetas que não se prostraram a Deus. Ele estava naquele era o outro, né? Eu estou contando a história. Ele era o melhor. Deus tinha guardado 7.000 homens que não se prostraram, que não adorou. E Deus falou para ele, tem mais. Você ainda não pode morrer, sabe por quê? Porque você ainda vai preparar um novo profeta para isso. Você ainda vai preparar um novo profeta para isso. Quando Deus me revelou essa palavra, quando Deus me revelou essa palavra, ele disse, tem muito isso para fazer. Na casa de Deus, na obra de Deus. Tem muita coisa para poder fazer. Mas será que a gente ainda está igual Caleb fala, Josué fala, perguntar para Josué, para Caleb, a sua força continua mesmo? Já tinha 40 anos que ele tinha saído para poder ficar a terra prometida, ele estava com 85 anos, ele falou, a minha força continua mesmo. Se tivesse que fazer tudo de novo, Caleb, Josué não faria tudo de novo. Por Deus não faria tudo de novo. Agora eu te pergunto essa noite, será que o Senhor quer? Será que você ainda continua da mesma forma de como você começou? Você está disponível do mesmo jeito que você estava alguns anos atrás? Ou será que os anos têm tirado um pouquinho da sua terra da vida? Será que a cada dia você tem perdido um pouquinho da sua terra? Onde está? Será que já passou a situação você que é o pula? Olha que agora não tem ninguém na casa dela, como está o negócio? Será que você tem reconhecido a autoridade espiritual na sua vida? Será que você tem deixado Jesus com você onde você tem ido? Será que os lugares que você tem ido cabe Jesus? Será que cabe? Porque tem lugar, talvez você vá, você tem coragem de chamar Jesus para encontrar. Será que você continua sendo um crente, mesmo adorador? Será que você se lembra quando você levantou o seu mão e disse, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, o amado da minha alma. Escreva meu nome no livro da vida. Você lembra disso? Você se lembra? Já faz tanto tempo aí que você não se lembra mais. Como que você se sente nessa noite? Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento em nome de Jesus. Talvez nós somos um pouquinho mais arrogantes. Talvez nós achamos que sabemos tudo. Talvez nós achamos que nós podemos direcionar a nossa vida. Achamos que nós somos bons o suficiente, sabe igual ele fez. Eu vou te pensar um pouco aqui. Às vezes eu fico
dom suficiente. Eles achavam que ele era bom demais. O cara que eu precisava, o negócio acontecia imediato. Não vai chover, não chove. Vai chover, chove. O que o cara fala, ele tinha tanto acesso ao trono da graça, o negócio acontecia. O negócio acontecia. Só que foi passando o tempo ali, ele correu de algo que talvez ele nunca correria. Correu de algo que talvez ele nunca correria. Talvez você está deixando um problema de sufocar, passar por cima de você. Talvez seja um problema, precisa ter vários problemas. O problema que você já passou até hoje foi muito maior que esse aí. Foi muito maior. Quantas coisas ele enfrentou e você não correu? E hoje já nem bate até que você está correndo. Isso significa que tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa maluca. Alguma coisa errada aí. Alguma coisa errada. Que precisa ser mudado. Jesus tem que ser mudado, mas nós temos que ser mudados. O apóstolo Paulo fala também, nós temos que ser transformados de glória em glória. Ou seja, todo dia. Todo dia tem que acontecer alguma coisa nova. E todos nós temos que mudar alguma coisa na nossa vida. É de glória em glória. Todo dia, todo dia, todo dia. O Espírito Santo precisa trabalhar nas nossas vidas. Eu quero te convidar, nesse momento, você sair